Então, boa noite a todas e todos. Dar continuidade aos nossos seminários interdisciplinares. E desse jeito meio estranho, que a gente já estava acostumado a ser presencial. Mas, enfim, eu primeiro, então, agradeço por estar cobrindo uma desistência que eu tive de última hora. Então, para começar, deixa eu apresentar a professora Sabrina. Então, a professora Sabrina Borges Lino Araújo, ela tem graduação em Física na Universidade, pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Física e doutorado em Física pela Unicamp, e tem estágios de pós-doc tanto aqui na Federal quanto na Université Pierre-Marie Curie, na França. Desde 2015, a professora Sabrina é professora aqui do nosso Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, onde, então, também atua no programa de pós-graduação em Física. E no programa de pós-graduação em Biologia, é isso, né? Não, como é que é o nome do programa? Ecologia e Conservação. Ecologia e Conservação, exatamente. A professora Sabrina também é bolsista em Produtividade nível 2 do CNPq. E hoje, então, ela vai falar sobre... Ai, meu Deus, eu tinha separado aqui, isso tudo desceu. Sobre ideias sobre evolução usando modelagem baseada em indivíduos. Sabrina, muito obrigado. E aí, o pessoal é todo seu. Eu vou estar aqui monitorando o chat. Se alguém tiver dúvida, acho que também pode levantar a mãozinha. Acho que a professora Sabrina não tem problema nenhum, né? Com interrupções no meio. Não, por favor. Por favor, então, até Sabrina, muito obrigado. Liga o microfone e fala, porque como eu vou compartilhar a tela, eu não vou ver a mãozinha. Aí, se você vê que alguém quer falar, por favor, me interrompa. Pode deixar. Tá bom? Muito obrigado. Deixei o celular do lado, mas não sei se vou conseguir acompanhar ali. Então, bom, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. De uma próxima eu faço presencial, me desculpa. E só para falar quem é da licenciatura, alguns são, né? Eu acho que não todos, né, Rodrigo, pelo que você tinha me falado. Mas para quem é licenciatura, eu também fiz o curso de licenciatura em Uberlândia. Então é muito bom sempre poder falar para a licenciatura. Né? Também, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Então eu vou compartilhar minha tela e aí eu vou parar de vê-los. E já vou pedindo desculpas que... vou usar essa desculpa aí que o Rodrigo me chamou meio que de última hora, e estou usando um seminário que eu já tenho mais ou menos pronto, e aí ele está montado em inglês, mas eu acho que não vai ter problema. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, né? Então, ideias sobre especiação usando modelagem baseada em indivíduo, que em inglês é Individual Based Model. Então, é uma das minhas linhas de pesquisa, então aqui só para me apresentar. Então, eu fiz meu mestrado, meu doutorado aqui com o Marcos Aguiar, ano passado, e aqui algumas linhas de pesquisas que eu tenho trabalhado e alguns dos colaboradores, e sempre com a maioria aqui são biólogos, ecólogos, mas posso destacar alguns físicos aqui, além do Marcos Aguiar, que é da física, né? Tem o Sérgio, tem o Tiago, tem o Braceno, Rodrigo Caetano, desculpa. Tem alunos de IC que já passaram, acho que eu não coloquei todos aqui, mas não são tantos também, da física. Mas estou querendo rechear mais esse grupo aqui de físicos agora, que sempre é um desafio muito grande fazer pesquisa interdisciplinar, e a gente tenta se envolver bastante na biologia, mas aí eu acho que eu já consegui isso daí, já tenho bastante colaborador na ecologia, e agora é a hora de voltar um pouco mais para a física e unir, deixar esse grupo mais equilibrado em termos de números de físicos e de biólogos. Então, falar para a física, então já se sintam convidados a fazer parte também de alguma linha de pesquisa. Eu, geralmente, quando falo para física, gosto de falar bastante dessa minha área, que é uma das mais antigas aqui na minha árvore. Mas hoje eu vou falar sobre evolução com vocês, tá? Esses processos de especiação e como que a gente aborda isso. Tem sido uma linha muito forte do Marcos, e aí, recentemente, a gente voltou a colaborar e estamos trabalhando nesse assunto aí. Então, eu sou da física, já fui
apresentada, né? Mas eu também fico aqui está o estacionamento do setor de ciências biológicas, e eu fico também aqui nesse laboratório aqui, que é o laboratório que a gente chama de interações biológicas, é um quadradinho lá no final do estacionamento, né? A física tá, cadê? Aqui, né? É lá, aqui assim. E tem esse quadradinho aqui que eu passo 3 dias na semana aqui. Bom, então aqui é o grupo, o espaço que a gente tem lá. Então são interações biológicas. Eu sou a única física, são outros 2 professores da biologia. A gente está aqui, os alunos que a gente orienta, temos salinhas para os computadores, salas para análise de dados, de DNA, de morfologia de bicho. Temos um espaço para cafezinho. Fizemos minis eventos lá com convidados de fora, para discutir um pouquinho de ciência, o que está acontecendo no laboratório. Então, é um espaço bem interdisciplinar. E, como eu disse, acho que agora a gente está numa fase que estamos precisando chamar mais físicos para o grupo aí. Então, assim, estão-se convidados. E aí, para conversar com vocês hoje, então eu roubei essa apresentação ali. Eu quero que vocês me interrompam, quero que seja divertido. Então, a gente pode parar no primeiro, no tópico 1. E vou olhando o relógio. Se tiver dado 50 minutos, eu paro no 1. Falar, não, então dá para ir para o 2. Então, vocês não precisam ficar preocupados em não participar, porque eu estou me propondo a falar demais. Mas, para mim, hoje, se a gente conseguir falar do tópico 1, eu já estou bem feliz, tá? Que é um modelo de especiação em 2 ilhas, tá? Então, só para apresentar aqui quem é que está envolvido nesse trabalho, né? Esse trabalho está liderado pela Débora, ela é pós-doc do Marcos Aguiar, que também está como autor aqui, e também quem está aqui, que vocês talvez conheçam, é o Rodrigo Caetano, que é do Departamento de Física. Nesse trabalho, a gente estava preocupado em entender quais são os padrões de especiação num modelo bem simples de 2 ilhas. Então, antes de vir para isso daqui, eu acho que eu vou roubar aqui um quadro para explicar para vocês o que a gente espera de um modelo de 2 ilhas. Peraí. Então, eu vou rabiscar aqui. Então, são 2 ilhas, né, geográficas mesmo, e a gente permite que, ao longo do tempo, possa ter uma migração aqui de indivíduos, cada bolinha aqui é um indivíduo, pode ter migração entre uma ilha e outra. E o que a gente sabe da teoria de evolução? O que a gente já sabe, já conhece, é que se essa migração aqui é 0, ou seja, tem uma barreira geográfica, mesmo que você coloque a barreira antes da barreira geográfica, as populações são idênticas, todo mundo verdinho, ao longo do tempo, esses indivíduos vão acumulando mutação aqui, né, aleatórias, e à medida que o tempo passa, os indivíduos daqui, sei lá, vão indo para um tom meio amarelinho, os de cá vão indo para um outro tom, ao acaso, para o azul, e aí a gente termina com 2 espécies. Uma espécie aqui, né, uma espécie amarela com verde aqui, uma outra espécie azul. Aqui a gente pode até desenhar a filogenia delas, né? Então, aqui seria a espécie 1 e espécie 2. E, lógico, a gente vai ter que falar assim, mas o que é uma espécie, né? Tem algumas coisas aí, tem alguns detalhes aí, mas essa é a ideia de o que a gente chama de especiação alopátrica. É a forma mais simples de encarar a especiação. Você promove um isolamento, não tem como os indivíduos de uma ilha... no meu celular caiu. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Sim? Tá. Sim. Tá. Beleza. Então, seria a forma mais reconhecida de como promover especiação. Só que pela diversidade que a gente tem hoje, né, que a gente vê aí no mundo, esse processo de isolamento puro, ele não é tão comum, não explica toda a diversidade do nosso planeta. Então, o que a gente fez aqui nesse modelo? A gente considera esse sistema, cada bolinha aqui é uma ilha,
tem aqui a migração, cada pontinho desse é um indivíduo, e a gente começa todo mundo clone, todos os indivíduos são iguais, tá? Então, tá aqui. E para poder falar de especiação, a gente tem que caracterizar cada indivíduo geneticamente. Então, o indivíduo 1 é uma sequência, um vetor de tamanho, a gente chama aqui de tamanho B, e com B loss, né? O estado de cada célula aqui desse vetor pode ser 0 ou 1, tá? E a gente fala o seguinte, esses dois indivíduos, quando eles se acasalarem, se eles tentarem o acasalamento, eles vão ter uma restrição. Esse acasalamento só vai ser bem sucedido se eles forem compatíveis, geneticamente compatíveis. O que é isso? Eles não podem ser muito diferentes de genética. Então, esse locus é 0, esse aqui é 0, tá igual. Esse aqui é diferente, esse é igual, esse é igual, igual. Esse aqui é diferente. Então, são duas diferenças. Então, eu vou impor no meu modelo, eu vou falar assim, olha, eu quero que tenha uma similaridade, uma diferença, no máximo a gente usa muito a letra G, ou em porcentagem, a gente fala que G sobre B, essa porcentagem aí de diferença, então G seria a diferença, essa porcentagem de diferença a gente fala no máximo 5% do tamanho do B. Aí alguém pode falar, poxa, 5%, a gente trabalha com esse B da ordem, né, de 10 a terceira, 10 a quarta, então a gente faz um genoma bem grande. E 5%, né, você fala assim, isso aí não é muito restritivo, né? E vou responder que não, porque a nossa diferença para o macaco é de 1% geneticamente e a gente consegue reconhecê-lo como não sendo, né, a gente não reconhece como sendo da mesma espécie. Bom, a ideia de modelar os indivíduos é assim, e como é que funciona a dinâmica do modelo? Como é que a gente faz essa modelagem, né? Então, a gente começa uma simulação computacional, a gente coloca aqui M indivíduos do lado de cá, M indivíduos do lado de cá, permite que a cada passo de tempo, cada indivíduo tenha uma probabilidade de migrar de uma ilha para outra. Então, se a migração for 100%, se isso for 100%, significa que eles vão simplesmente trocar de ilha, né? Então, o que misturaria mais seria 50%, pega 50% daqui, mistura com 50% daqui, né? E ao longo do tempo vai acumulando mutação, né? O filho vai ser uma recombinação genética dos pais. O que é isso? 50% de chance de herdar esse locus do pai ou da mãe, né? Mais uma probabilidade de mutação por locus. Então, nesse caso aqui, o locus mudou. Esse gene aqui foi herdado desse indivíduo 1 e esse gene aqui foi herdado do indivíduo 2, ao acaso. Tá? Bom, então já falei aqui que então vai acumulando mutação e ao longo do tempo, devido às escolhas de acasalamento que acontecem entre indivíduos de forma aleatória, não tem preferência de acasalamento, mas ele só vai acontecer de fato se eles forem compatíveis. E ao longo do tempo, a gente vê que essa rede de interação, ela muda, né? Ela evolui e acaba que forma esses grupinhos. Então, esse indivíduo aqui consegue acasalar com esses dois outros e assim vai. E aí, esse cara aqui, a gente chama, esse grupo de indivíduos, a gente chama isso de espécie. Então, a gente tem aqui, nesse exemplo aqui, uma espécie formada por 3 indivíduos, aqui uma outra espécie formada por 6 indivíduos. Aqui, nesses desenhos, está todos os indivíduos interagindo com todo mundo, mas eu poderia, por exemplo, se eu tivesse um indivíduo aqui que consegue acasalar, é compatível geneticamente, não significa que ele acasalou. Ele tem compatibilidade genética para acasalar com esse indivíduo aqui. E, por exemplo, com esse indivíduo aqui, se isso acontecer, eu passo a chamar isso aqui de uma única espécie. Então, espécie aqui para a gente, a nossa definição é um grupo de indivíduos que estão conectados por uma rede, certo? Mas não precisa ser totalmente conectado, que tem algum link. Ou, biologicamente, a gente fala, é um conjunto de indivíduos que possibilita fluxo gênico. Então, uma mutação que aparece aqui pode chegar do lado de cá devido a essas possibilidades de acasalamento. Bom, a gente define isso tanto no nível
da ilha, pensando num pesquisador que só vai lá e amostra indivíduos dentro de uma ilha, como o pesquisador que consegue pesquisar nas duas ilhas. Então, tem a mesma espécie nas duas ilhas, né? Então, esse grupinho aqui, esses pontilhados significam que a gente tem a mesma espécie ocupando as duas ilhas. Então, já falei como é que funciona a migração, a reprodução também entre indivíduos compatíveis dentro de cada ilha, e aí a gente passa para a identificação das espécies. Então, a gente o que a gente quer ver aqui é em que condições de migração a gente vai favorecer a espécie. Eu já falei para vocês que se migração for zero, eu espero ter uma espécie de um lado e uma espécie do outro. Isso está muito bem estabelecido, né? Agora, e para migrações intermediárias, o que a gente espera? Se a migração for muito alta, eu espero que o fluxo gênico se mantenha e tenha uma espécie só. Será que é isso que vai acontecer? Então, nesse trabalho, foi investigar o que acontece nessa dinâmica em termos de especiação, tanto dependendo do tamanho populacional, da intensidade de migração, do tamanho do genoma. A gente varreu bastante coisa aqui nesse trabalho. Como é que tá aí? Tá ouvindo bem? Tá tranquilo, gente? Alguma dúvida? Não? Tá bom. Deixa eu ver aqui para vocês. Eu vou mudar a tela ali já, vou passar para outra apresentação. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, e o videozinho é o seguinte, são as duas ilhas aqui. Então, cada bolinha é um indivíduo, os links significa quais que eles são compatíveis, e se virar uma espécie nova, a gente muda de cor. Aqui vai ser a linha do tempo. Então, isso aqui a gente lê assim, na geração 0 tinha só a espécie verde nas duas linhas. Nessa geração aqui, que é nesse momento, ainda só a espécie verde. Mas vai chegar uma hora que vai começar a aparecer a espécie, tá bom? Então, vou pôr um videozinho aqui para vocês. Então, deixa eu achar a mimosa. Então, é isso, ó, a rede que estava totalmente conectada, agora começa a aparecer grupos de indivíduos não tão bem conectados, né? Isso. Então, apareceu um grupo, deu uma piscadinha. Opa, voltou, desculpa. Apertei aqui o Enter. Vai começar de novo aqui. Então, esse exemplo aqui é para o genoma de tamanho 1000, está escrito aqui em cima. Ó, genoma de tamanho 1000 é uma migração bem baixa, né, de 0,4%, né? E um tamanho populacional de 200 indivíduos por ilha, para a gente conseguir ver aqui. Então, aqui já então, a gente tem uma outra espécie, então a gente tem um efeito aqui que a migração está favorecendo a espécie. E não é só duas espécies, a gente tem mais do que duas espécies ao longo do tempo. Eventualmente extingue, surge de novo e por aí vai, né? Outro fato que aqui eu já posso mostrar para vocês, que eu acho que a gente achou muito legal, é que aparentemente existe uma simetria aqui nesse padrão aqui. A gente tem a ilha 1, que basicamente tem espécie roxa. E a ilha 2 tem um monte de espécie. Tem mais espécie na ilha 2 e na 1. Porque elas são simétricas, as duas têm o mesmo tamanho populacional, a migração não é em direção a uma ilha só, é com igual probabilidade de uma para outra, né? Então, isso aqui que a gente faz, isso daqui, primeira coisa tem erro no programa, né? Esse negócio é simétrico, o problema é simétrico, de onde que está vindo essa simetria? Mas a gente conseguiu achar essa simetria, a simetria ela é real, não é só dessa simulação, repito, a simulação ela aparece, e é um possível mecanismo de especiação. Eu já vou adiantar, já que o vídeo está rolando aí, já vou adiantar para vocês que mecanismo é esse, né? Então, a ideia a gente tem aqui uma ilha bem grande, com uma espécie bem grande, as ilhas são do mesmo tamanho, né? Mas aqui é uma espécie com tamanho populacional grande, e eventualmente migra poucos para o lado de cá. A chance de 2, 3 indivíduos migrarem para cá e ainda assim serem compatíveis é mais alta do que
essa ilha aqui, que tem 3 espécies, migrar 2, 3 e ainda serem compatíveis na outra ilha, a fim de fundar uma nova espécie. Então, quando migram indivíduos dessa ilha aqui, que tem muitas espécies, para o lado de cá, às vezes vem um de cada espécie e simplesmente esses indivíduos não conseguem reproduzir aqui, porque a reprodução tem que ser dentro da mesma ilha. Então, aqui a gente tem um tipo de especiação, a gente chama por efeito fundador, né? Indivíduos migram para outra ilha e acabam fundando uma nova espécie, mas esse efeito fundador só aparece nesse cenário assimétrico. E no final a gente foi ver que isso daí era real e que faria algum sentido. É uma das novidades desse nosso trabalho aqui. Então já me adiantei um tanto aqui para aproveitar vídeo. Deixa eu ver se eu consigo passar para o vídeo da frente aqui. Lógico, não é sempre uma ilha que fica com mais e menos, né? Essa assimetria ao longo das simulações pode mudar. Esse aqui é um outro exemplo que aumentei o tamanho do genoma para 10.000. E aqui a gente não vê a assimetria, e a migração aqui é 0. Então, são 2 amostras independentes aqui, né? Não tem migração nenhuma. E não tem migração nenhuma, pelo que eu falei para vocês na introdução, eu esperava uma ilha com uma espécie, uma ilha com outra, mas aqui pipocando espécie. A gente tem um monte de espécie acontecendo, esse efeito é especiação simpátrica, não é novidade, eu não falei ali, mas é um termo já conhecido, apesar de ser muito pouco aceito empiricamente. Quando você vai conversar com um biólogo e fala, especiação simpátrica, tem uns que nem acreditam que isso pode acontecer. Então, essas simulações, fazer esse estudo, eu acho que é importante para esclarecer para os biólogos que estão lá mexendo mesmo com esses dados empíricos, que isso poderia acontecer, né? Dar um norte em como procurar. Então, nesse caso, basicamente, por que apareceu especiação? Então, a única coisa que eu mudei aqui, basicamente, é a migração, né? Mas o tamanho do genoma. Quando a gente trabalha com um genoma muito grande, a gente tem uma probabilidade de mutação que é por locus, né? Por gene. Então, um genoma muito grande, ele acaba acumulando mais novidade, né? E esse acúmulo, mesmo o acasalamento sendo aleatório, está surgindo muita novidade aqui, dada a minha restrição de acasalamento de 5%, isso acaba favorecendo a especiação. Então, nesse caso aqui, a gente não tem nada daquele padrão assimétrico. O mecanismo por trás da especiação é outro. Certo, gente? Foi até aqui? Isso já passo. Então, eu falei do efeito do tamanho do genoma. Essa figura aqui meio que resume o que é esse tamanho de genoma, o que isso está acontecendo, né? Então, aqui, se a migração, aqui estou colocando migração 0, e o genoma é 1000, a gente separa as ilhas, a gente termina com 2 espécies em cada ilha, igual eu apresentei a ideia inicial. Mas se o genoma começa a crescer, já começa a aparecer especiação simpátrica, tá? Bom, para um genoma aqui pequeno, vou chamar isso aqui de pequeno, se a gente aumenta muito a migração, então descendo aqui eu estou aumentando a migração, a gente tem uma situação que não aparece espécie, não tem formação de espécie. E esse é um conceito bem estabelecido na biologia, que na presença de migração você não consegue formar espécie. Mas a gente viu também que se a migração for bem baixa, né, esses valores mais baixos aqui, eu apresentei o vídeo do 4%, que é esse caso aqui, a gente vê formação de espécie. Então, a gente está vendo uma situação em que migração pode favorecer espécie, né? Pode induzir a formação de espécie, e se ela passa um certo limiar, um certo valor, começa a ser, vamos dizer que alta demais comparado com esse valor, né? Isso, então, ela desfavorece a especiação. Então, esse tipo de padrão acontece mesmo aumentando o genoma. Lógico, quando o genoma fica grande demais, não tem migração suficiente para inibir os efeitos de especiação.
certo? Como é que tá, gente? Tá indo? Não tô vendo vocês, né? Devia estar lá no presencial vendo vocês balançando a cabeça ou dormindo, mas agora vou imaginar que vocês... Tá indo. Tá bom, gente. O que a gente pode medir? Que tipo de medida a gente pode fazer nesse sistema, né? Então, a gente pode medir a riqueza de espécies, que é o número de espécies em cada ilha. Né, a medida mais simples seria o número de espécies. O número de espécies, né, na ilha 1, na ilha 2 e no total. Tem uma outra medida bem conhecida na biologia, que é a beta-diversidade, que nada mais é que a porcentagem de espécies que é restrita a uma ilha só. Então, qual a porcentagem que está restrita a uma ilha só? Então, pego todas, tiro tanto que está numa ilha e na outra. Se tudo que está numa ilha é igual na outra, N1 é igual a N2, esse termo, essa parte aqui de cima fica zero, né? Então, minha beta-diversidade seria zero. Agora, se a quantidade de... Se eles não compartilham espécie, né? Esse número aqui comum. Isso aqui, N1 mais N2 fica N total, 2N total menos N total, né? Dá N total, dividido pelo N total, dá 1. Então, essa beta-diversidade é um número que vai de 0, não tem espécie em comum, a 1. Quando todas as espécies 0, quer dizer, todas as espécies são em comum, e 1 quando... Ei, falei contrário de novo. 0 seria se todas as espécies são em comum, e 1, todas as espécies exclusivas. Isso, acho que agora eu falei certo. A gente também fez uma medida de assimetria. Essa medida não é uma medida conhecida na biologia, né? Não é uma medida usada, vamos dizer assim, né? É uma medida muito simples, mas seria para a gente reconhecer aquele padrão assimétrico que eu falei para vocês, né? De uma ilha ter mais do que outra. Então, a gente vê o número de espécies de uma ilha, menos da outra, e aqui eleva ao quadrado, tira a raiz. Isso aqui, basicamente, então, é o módulo, né? Porque esse 2 aqui corta com esse 2, então é o módulo, é o valor absoluto de N1 menos N2, é o módulo de N1 menos N2, tá bom? Normalizado, né? E aqui dividido pelo número médio de espécies, só para ficar também uma coisa normalizada. Uma outra medida que a gente faz é espécies em formato de anel. A tradução. O que é espécie em formato de anel, né? Tem um caso na biologia muito comum na costa, tá aqui o exemplo, da Califórnia, que são as salamandras. Essa espécie, então, ela tem essa coloração bem diferente, essa pigmentação, e aqui é a ocorrência espacial dela. Isso tudo é uma espécie só em anel. Significa que grupos desse tipo de indivíduo aqui marronzinho conseguem acasalar com esse aqui consegue com esse grupo, esse com esse com esse, mas esse cara aqui, esse grupo de indivíduos aqui, não consegue acasalar diretamente com, né, se colocar junto, eles não vão se reconhecer como da mesma espécie. No nosso modelo, espécie em anel seria esse exemplo aqui. Então, a gente tem duas ilhas, todas são verdinhas, mas não tem nenhum indivíduo dessa ilha aqui que consegue acasalar com algum indivíduo desse daqui. Ou seja, eles não são geneticamente compatíveis. Eles estão da mesma cor porque existe algum indivíduo da linha de cá que pode acasalar com esse e tem o mesmo ou algum outro que consegue acasalar com esse. Ou seja, uma mutação aqui pode aparecer aqui se esse indivíduo que mutou acasalar com alguém aqui, essa mutação se propagar e acabar acasalando com alguém aqui, né, quando houver a migração. Mas, se a gente rompe, né, se a gente rompe aqui a migração, não tem nenhum indivíduo dessa ilha aqui, desse grupo aqui, que consegue acasalar com esse outro grupo aqui. Então, espécie em anel é isso, né? Se a gente olha numa mesma localidade, eles não conseguem acasalar, que seria equivalente aqui, não são compatíveis geneticamente, mas existe um caminho entre outros indivíduos
em que uma mutação poderia chegar de um para outro, certo? Uma rede que não é totalmente conectada. Então, também a gente fez essa medida do número de espécies em anéis. E para fazer essa medida, eu falo assim, se eu coloco lá um biólogo para contar quantas espécies tem nessa ilha aqui, ele vai falar, e não tem acesso a outra, ele vai falar, olha, tem 2 espécies. Então, esse aqui seria quando tem o referencial na ilha. Agora, se tem um pesquisador que tem acesso às 2 ilhas, faz pesquisa nas 2 ilhas, ele fala, não, essas espécies aí que você está achando que é 2, ela é uma só. Então, o observador global é o que eu estou chamando só de N1 e N2, que é o que é o referencial global, e o referencial local da ilha é o L1 e L2. Então, quando tem espécie em anel, quem está olhando nesse referencial local vê mais espécies do que quem está vendo no referencial global. Então, a gente está medindo essa diferença. Quantas espécies a mais no referencial local a gente tem em relação ao referencial global, tanto para a ilha 1 quanto para a ilha 2. Certo? Então, aqui está um exemplo, né? No referencial local dessa ilha tem uma espécie. No referencial global, para essa ilha aqui, tem uma espécie também. Esse aqui, no referencial local dessa ilha, eu tenho 2 espécies, e no global seria uma só. Então, na hora de jogar aqui nessa continha aqui, essa diferença seria 1, né? Esse termo daria 0, esse outro termo aqui daria 1. Então, são essas medidas aí simples que a gente faz e que traz bastante insight aí para a parte de teoria de evolução. Agora em sim que eu vou mostrar os resultados. Antes foram só insights de como apresentar esses resultados para vocês. Então, estou mostrando aqui resultados onde a gente está variando o tamanho do genoma. Isso aqui a gente pode deixar para falar depois, porque a gente consegue fazer uma manipulação matemática e fazer uma estimativa de quantas espécies devem surgir fazendo analiticamente, né? E eu não estou apresentando para vocês, escolhi não apresentar essa parte. Então, vou pedir para vocês ignorarem essa linha preta, tá? E aqui nesse gráfico aqui, eu estou mostrando aqui a taxa de migração, probabilidade de cada indivíduo migrar. E aqui nesse eixo aqui, o número total de espécie. Total, contando das 2 ilhas. Então, se a migração é 0, então a gente tem aqui, para o genoma pequeno, a gente tem 2 espécies, uma em cada ilha. Então, olhando aqui para o genoma pequeno, à medida que aumenta um pouquinho, favorece a especiação e depois isso decai. Certo? Se o genoma aumenta, então já acontece especiação simpátrica, mesmo em ausência de migração, tem especiação simpátrica, mas ainda assim, a migração tende a aumentar o número de espécies totais. Então, mesmo aqui, tem uma tendência a aumentar. Então, a mensagem que migração pode favorecer a espécie é uma das mensagens que a gente traz nesse trabalho. E esse caso aqui, ele é bem curioso, porque é um caso em que especiação simpátrica acontece, se não tem migração, aparece especiação simpátrica, mas se você põe muita migração, desaparece, às vezes dá até um nó na cabeça, não sei se vocês tentaram entender, mas como assim? Já teria especiação sem migração, você põe migração, atrapalha tudo, né? Isso acontece por causa do tamanho efetivo da população. Quando você põe muita migração, ao invés de trabalhar com 2 amostras de 200 indivíduos, você tem 400 indivíduos. Então, a chance que um conecte com o outro começa a aumentar. Então, acaba colapsando em uma espécie só. Tá? Aumentando mais o genoma, esse efeito não acontece para esse tamanho populacional. Então, a gente já tinha mais ou menos falado disso. Aquela medida de assimetria, que é uma ilha ter mais espécies que a outra, a gente viu que isso acontece bem forte para genoma pequeno. Para genoma grande, a gente não viu essa assimetria acontecer tão forte. Então, é uma relação que acontece com o genoma pequeno. Na verdade, eu diria mais, é uma relação que acontece quando
a migração é essencial para promover a espécie. Então, esses dois casos são os casos onde a migração é essencial para promover a espécie, a assimetria aparece. Aqui é a porcentagem de espécies exclusivas, e isso aqui segue uma tendência já intuitiva, já esperada, que é a seguinte: quanto mais migração, mais as ilhas compartilham espécies. Então, a porcentagem de espécies exclusivas decai com essa migração. E esse outro aqui, o número de espécies em anel, que é aquele padrão que eu acabei de explicar para vocês. A gente vê que isso é mais comum para a migração maior, né? Você tá aumenta a migração, aumenta a chance de ter algum indivíduo do outro lado que não é compatível com o resto, e também para genoma maior, que também é quando tem mais espécies. Aqui está em números absolutos. Esse aqui é só o mesmo resultado. Eu acho que esse aqui eu posso até pular, mas a única coisa que a gente variou aqui é mudando o tamanho populacional dentro de cada ilha. E aqui são fotos... não é ao longo do tempo, desculpa, não. Aqui é para cada diferente tamanho de genoma. Isso. E, basicamente, para genoma maior, a gente tem mais espécie e tem esse transiente. Então, o que eu apresentei para vocês é o caso 200. Então, tem o primeiro pontinho azul, significa que o número de... Aqui é por ilha. O número de espécie em uma ilha, se a migração é 0, é 1 aqui. Aí, depois, isso aqui vem para essa cor mais clara, que aumenta o número de espécies. Depois, volta para o azul, fica tendo uma espécie só. Então, é o mesmo resultado que eu apresentei antes. Só que aqui, o que a gente espera para diferentes tamanhos populacionais? Tamanho populacional menor, a gente consegue promover a espécie, favorecer a especiação com valores mais altos de migração aqui, né? A gente ainda consegue. E a diversidade beta, que decai. E aqui, a gente foi ver que o conjunto de parâmetros acontece essa história da espécie em anel, e aqui está realçando, é muito mais forte para genoma maior, né? E intensidades de migração maior. Mas acontece também, né, com outros conjuntos de parâmetros. Ou seja, é um padrão, esses padrões que eu falei para vocês, são para que esse gráfico, né? Basicamente seria, esses padrões que eu estou falando para vocês, ele não é tão exclusivo para o conjunto de parâmetros que eu escolhi que deu esse resultado. Esses resultados que eu estou mostrando para vocês são resultados que acontecem mesmo para outros conjuntos de parâmetros. E a mensagem desse trabalho é que a gente trouxe de novidade é que a gente viu basicamente dois modos de especiação que a gente está propondo aqui. Uma especiação por efeito fundador, que é aquilo que eu falei, um grupinho migra lá para o outro lado, passa um tempo, isso aqui acaba formando, como a migração é muito rara, isso acontece com taxa de migração baixa, isso aqui consegue se diferenciar, né? E se diferenciar desse grupinho aqui da ilha original, e aí a gente termina aqui, então, com 3 espécies. Um outro modo de especiação que a gente viu, só para contextualizar, que seria assim, poxa, por que será que aqui está aumentando o número de espécies, né? Ainda assim, a gente aumenta o número de espécies quando a gente tem migração, né? Qual o efeito dessa migração para favorecer a espécie? Então, a gente viu que tem especiação acontecendo a gente fala, induzida pela migração, que significa o seguinte, então tem indivíduos aqui, esses verdinhos é uma espécie só, alguns indivíduos migram aqui e aparece um grupinho, bem uma novidade aqui, que acaba promovendo especiação dentro da ilha. É como se cada migração fosse uma mutação a mais, e isso acelera o processo de especiação. Né? Se não tivesse a migração, essa especiação seria mais lenta, porque ia ter que esperar as mutações dentro aqui dessa espécie. Como eventualmente vem aqui, traz mutação que se estabelece, pode acabar quebrando a espécie. Então, a migração está induzindo especiação, trazendo novidade evolutiva, que é um processo diferente desse outro que a gente falou aqui.
Esse gráfico aqui, a gente só fez, queria ver se aquela assimetria era real ou se era ao acaso do padrão assimétrico, né? Esse padrão aqui. E aqui a gente fez uma comparação que a gente fala cenário nulo. Cenário nulo é o seguinte, eu tenho 3 espécies, vou distribuir aleatoriamente. Qual a chance de cair dessa forma? Né? Tendo pelo menos uma espécie em cada ilha. Então, se for 3 espécies, toda vez que eu for aleatorizar uma em cada ilha e sortear a outra, vai dar a mesma assimetria. Vocês vão falar, essa assimetria que você está falando aí nessa figura, Sabrina, ela não é real, não tem como você ter 0 espécies numa ilha e 3 na outra. No meu modelo, não tem como, a ilha não fica vazia. Tá, mas isso não só acontece com 3, a gente escolheu o desenho aqui com 3 para facilitar a ilustração. A gente vê uma aqui, 4, uma aqui, 5. Então, aqui está a diferença entre uma ilha e outra. Então, a gente consegue ver diferenças de 5, uma ilha com 6 e a outra com uma espécie só, né? E aí a gente fez um cenário, se a gente jogar ao acaso essas espécies, se teria a mesma simetria. Então, qual é a diferença? O vermelhinho é essa distribuição, né, normal, ao acaso, garantindo que tenha pelo menos uma, e o azulzinho é o que eu tenho no nosso modelo aí de especiação. Para esse cenário, ou seja, a simetria, a gente viu aqui que ela é real. Esse outro caso aqui é que a simetria também ela é mais simétrico do que esperado ao acaso também, a gente viu, que são esses valores negativos aqui, significa isso. Então, significa que a variância da minha distribuição no modelo, ela é menor do que uma variância esperada ao acaso, simplesmente distribuir espécies ao acaso. Né? E isso pode acabar nos trazendo alguns insights do tipo de especiação que pode estar acontecendo, porque uma especiação do tipo assimétrica pode ser associada ao efeito fundador. Essa daqui, de trazer novidade evolutiva, não necessariamente precisa ser por efeito fundador. Não precisa ser assimétrico, né? Esses casos aqui a gente viu que estava mais associado a esse tipo de especiação. Eventualmente acontece o outro também. Bom, o que a gente pode, ainda desse modelo, mais um pouquinho aqui, que a gente pode fazer? É um modelo extremamente simples, né? Isso acabou sendo o projeto de doutorado da Simone. Simone está defendendo agora, mas só para trazer para vocês, que às vezes a gente vai com perguntas muito ambiciosas, a Simone ia modelar eventos de especiação de espécie de interação parasita-hospedeiro no rio, sei lá o quê. E os resultados estavam tão complicados, um modelo super custoso computacionalmente, que a gente falou, não, Simone, vamos dar 50 passos para trás e vamos reduzir esse sistema para 2 ilhas. E no final a gente teve esse resultado que eu mostrei antes, que foi bem legal. E acabou que a Simone, que ela participa do outro trabalho, mas no doutorado dela, ela também investigou os efeitos da flutuação do nível do mar. Então, a gente pegou flutuações reais do nível do mar, né, de 800 mil anos, né, então aqui é o presente, 800 mil anos atrás, né, então a gente teve as fases de gelo e desgelo aí, né, as fases de temperatura da Terra mais quente e fria, em que o nível do mar oscilou. Pensando em ilhas oceânicas, essa oscilação do nível do mar, nada mais, nada menos, promove eventos de conexão entre ilhas e de isolamento. Então, aqui a gente avaliou quanto que esses efeitos de flutuação do nível do mar pode impactar nos eventos de especiação. E, lógico, vai ser a partir de qual nível do mar que eu vou falar que tem isolamento. Isso vai depender de ilha para ilha, depende da profundidade ali, como é que chama? Do assoalho marítimo, né? Daquela região. Então, a gente fez testes com diferentes profundidades que promovem conexão e isolamento.
E a gente viu que, dependendo dessa intensidade de migração no período de conexão ou do tempo de isolamento, a gente tem os padrões de especiação sendo favorecidos por esses eventos cíclicos, né? E aí aqui, gente, eu não vou me aprofundar muito nos resultados dela, que não, só vou passar a mensagem mesmo, tá? Fiz a parte 1, como estamos? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Sobre esse primeiro? Vamos aguardar. Sempre aquele momento de tensão. Eu vou aproveitar, então eu tenho uma pergunta. Nos seus resultados, você mostrou diferentes tamanhos de genoma e tem uma curva lá que é INF. Ah, sim. Eu falei que a teoria não ia falar, mas não falei nada do INF, né? A gente consegue extrapolar, existe um modelo já conhecido que extrapola para quando o genoma é infinito. É uma maravilha computacionalmente, porque e ele fala muito bem, né? Ele descreve muito bem o que acontece. Ele funciona muito bem se tratar dessa. Nem chega a ser uma aproximação, uma abordagem para genoma infinito que fica. Sim, aqui eu não pus a curva do 10.000, mas fica exatamente em cima. É muito bom. Entendi. Desculpa. Bom, acho que pode prosseguir, Sabrina. Tá. Mais um. Tá. Eu vou só passar a ideia geral, porque eu acho que está todo mundo cansado aí também. Eu gosto de falar desse trabalho na sequência. Então, sempre que eu falo desse segundo ponto, é o trabalho de doutorado da Elvira, e ela também já está defendendo. E é muito mais fácil falar desse trabalho dela quando eu já falei do modelo de 2 ilhas. Porque eu não sei quanto vocês lembram de filogenia. Filogenia é uma árvore, né, que é um desenho que mostra onde aconteceu. Então, imagina que a seta do tempo vindo aqui para a direita, e o que isso aqui eu leio assim, tem uma espécie só, nesse momento aqui houve um evento de especiação, então são 2 espécies, nesse momento aqui outro evento de especiação. E o que a Elvira está interessada em estudar é quanto que esses eventos de especiação de uma espécie hospedeira pode influenciar nos eventos de especiação de uma espécie parasito. Então, a associação parasito-hospedeiro, né, o parasito precisa do hospedeiro para viver. E à medida que o hospedeiro se diversifica, o que fica com o parasito? Então, uma ideia tradicional para o parasito, de interação de parasito, ele vive dentro do hospedeiro, ele fica preso lá dentro, então ele vai especiar. Então, nesse momento aqui teve isolamento, o parasito ele especia também, e no final a filogenia do parasito vai ser igual ao do hospedeiro. Por muito tempo pensou-se que era assim. Só que com o avanço dos estudos, foi vendo que não, as filogenias dos parasitos não são iguais às dos hospedeiros. E se a gente parar para pensar, né, a gente consegue pegar pulga de cachorro, né? O do gato pega do cachorro, carrapato, ou seja, uma espécie de parasito, ela não está fixa a uma espécie de hospedeiro. Existe o que a gente chama dos eventos de troca de hospedeiro, né? Aqui está role switching, troca de hospedeiro. Então, para tentar entender os padrões de filogenia dos parasitos, a gente fez um modelo que a gente vai lá no dado empírico, pega a filogenia do hospedeiro e trata isso como ilhas. Então, aqui é como se fosse uma única ilha, né? Aqui tem um evento de isolamento, tem agora aqui 2 ilhas, e aqui depois essa outra ilha divide, forma mais 2. Então, esse hospedeiro, eu posso olhar para ele como se fosse as ilhas do meu modelo anterior. Além disso, a gente fala que essas ilhas meio que vão ficando distantes uma da outra, porque como os hospedeiros vão ficando muito diferentes, a chance do parasito achar que aquele hospedeiro ainda é compatível vai diminuindo com o tempo, ou
dependendo do processo de especiação. Né? Então, aqui eles ainda são muito semelhantes. Aqui, esse 1 com 3 aqui, já ficou muito diferente. Né? Só a distância do 1 para o 3, a distância filogenética, é esse caminho todo aqui. A distância para o 1 para o 2 é esse caminho todo aqui. Então, a distância do 1 para o 3 é igual à distância para o 1 para o 2, porque o evento de especiação em comum que eles têm está aqui atrás, né? Então, não posso olhar aqui que o 2 está perto do 1, tá? Então, basicamente, esse é o modelo. A gente coloca um decaimento exponencial de probabilidade de migração cair exponencialmente, e a ideia é a gente comparar isso com dado empírico e com dado real mesmo, e ver se a gente consegue prever os padrões de interação e de filogenia dos parasitos. Então, vou pôr aqui um filmezinho só para ilustrar rapidinho. Então, aqui é um hospedeiro e aqui é um ácaro que aparece no passarinho. Essa filogenia a gente pega da literatura, pega de dado pronto que fala, ó, o passarinho ele evoluiu e tem essa evolução aqui. E aqui ele está mudando porque a simulação vai correndo ao longo da filogenia do hospedeiro. E o que a gente tem de output, basicamente, o que é do nosso modelo, é essa filogenia do parasito aqui e essas interações. Então, a gente calibra o nosso modelo pelo mesmo tempo do estudo conhecido, né? Então, é um estudo aqui de 2017, que ele fez o estudo empírico dos hospedeiros dos parasitos, e a gente tenta buscar com que intensidade de troca, né, no nosso modelo, a gente consegue reproduzir o mesmo padrão empírico. Então, esse exemplo aqui é uma concordância que a gente chama de muito boa. Reproduzir a riqueza, o número de espécies, a gente não tem muita essa ambição, porque é muito pouco estimado ainda o número de espécies de parasito. Então, a gente não tem essa ambição de reproduzir. Esse resultado de ter muito mais espécie aqui até é bem legal do que o que se conhece hoje em dia. E esse padrão aqui de links, que é qual espécie interage com qual, também é um padrão que a gente usa uma métrica aí para comparar um com o outro. Aí hoje, então, eu vou deixar só o gostinho disso, né? Eu vou falar mais ou menos quais são essas métricas que a gente faz para poder comparar. A métrica é aquela diversidade beta que eu expliquei para vocês, que é o número de espécies exclusivas agora de parasito em cada hospedeiro, né? Então, se não, aqui seria a beta, nesse eixo aqui é a intensidade de troca, deixa eu voltar aqui. Então, aqui é uma exponencial. A intensidade de troca, a gente faz uma média de qual que foi. Então, esse CSR é um parâmetro do modelo. Se ele é 0, essa probabilidade de troca é 1. Se CSR é maior do que 0, isso aqui vai decaindo. A gente só trabalha com números positivos. Então, é exponencial aqui. Mas isso ao longo do tempo. Então, e ao longo dessas curvas todas, o que a gente chama de intensidade de troca é a média, né? A média dessa função calculada, né, para todas as linhas, para todas as possibilidades de troca. Então, em média, quanto o meu sistema está tendo migração de um hospedeiro para outro. Então, se é 0, ou quase 0 aqui, significa que eles quase não trocam. Então, todas as espécies são exclusivas. E à medida que aumenta essa troca, você começa a compartilhar mais espécies. Essa linha aqui é qual que é o dado empírico, o conhecido lá na natureza. Então, para esse conjunto para esse exemplo aqui do passarinho e do ácaro. A outra medida, a gente pega a filogenia do parasito, que é um output do nosso modelo. E a gente mede o balanço. O balanço é basicamente a quão simétrico é essa filogenia aqui. Essa aqui, ó, tá bem simétrica. Essa daqui não tá nada simétrica, né? Então, a gente mede essa simetria. E normaliza isso, quanto isso é mais ou menos simétrico do que esperado ao acaso, né? Então, esse daqui vai dar negativo, que ela está muito mais simétrica do que esperado ao acaso. E aqui, quando a gente muda aquele parâmetro R, a gente acaba mudando essa intensidade de troca, e a gente tem um monte de possibilidade aqui,
E, felizmente, alguma delas bate com dado empírico, tanto em termos de número de interação, estrutura do beta, da diversidade beta, quanto do balanço da árvore. E a interseção dessas duas retas é a informação do dado empírico. Então, aqui nesse ponto aqui, é a simulação que conseguiu reproduzir o dado empírico. E aí, gente, a gente fez isso para um monte de espécie conhecida. A gente, né, fez para macaco com carrapato, que são vários mamíferos, também acho que com carrapato, aqui já com pulga, aqui peixe, parasito de peixe, sapo também, ectoparasitos. Ectos são parasitos, né, de pele, endo, parasitos de sangue. Aqui, eu vou chutar aqui, né, que eu acho que não tem nenhum biólogo aqui, vou chutar. Eu acho que aqui também é endoparasitas. E todos esses casos, a gente conseguiu, né, chegar a uma situação que o modelo consegue reproduzir. A gente pegou um caso extremo que não tem nada a ver, sei lá, tentar reproduzir o padrão de árvore com um passarinho, para ver se nosso modelo era daquele tipo que reproduz tudo, ou se ele realmente só vai reproduzir o que faz algum sentido, né? E a gente viu que nosso modelo não conseguiria reproduzir padrões de especificação de árvore com passarinho. Então, só de parasito hospedeiro, que ele foi construído para parasito hospedeiro mesmo, com essa intensidade de troca e reduzindo ao longo do tempo. Então, foi bem legal. E uma outra concordância aqui que a gente teve, que é um resumo, né? Qual a intensidade de troca que melhor reproduz cada um desses dados empíricos. E a gente viu que aqueles que tinham uma escala mais local, o nosso dado empírico era de comunidades locais, né? Tipo, coleta numa cidade, no estado, a intensidade de troca prevista é maior do que quando a escala é uma escala regional, entre estados, ou até mesmo dentro de um país, o que faz algum sentido. Então, confirma que o nosso modelo faz algum sentido, ele está trazendo isso, né? E é isso. Esse outro a gente deixa para uma próxima, né? Fica um gostinho aí. Não sei, acho que já passei um pouquinho, né, do tempo. Tá excelente, Sabrina. Como eu falei para você, a gente faz seminários mais curtos, seminários mais longos. Tá. Acho que... Não sei. Bom, então, perguntas, pessoal. Não me decepcionem, só que estamos no remoto agora, hein? Fiquem à vontade. Deixa eu parar aqui. Oi, tá me ouvindo? Uhum. Sim. Não sabia se estava funcionando o meu microfone, mas que bom que tá. Na verdade, não é muito uma pergunta, até porque essa parte aí de especimização não. Bom, eu acho que não tem muito a ver nem com o que eu trabalho, nem com o que eu estudo, né? Mas eu gosto bastante das aulas do professor Rodrigo, porque a gente vê assim que os físicos não trabalham só fazendo conta e, sabe, veja, essa apresentação de hoje, eu nunca imaginaria um trabalho dessa forma, com estatística e sabe, contagem de população e tal. Eu achei interessantíssimo, achei muito legal e assim, meio que abre a nossa cabeça assim para a área que a gente está entrando, sabe? Que não é aquele clichê, né? Que todo mundo pensa que a gente vai ficar só em sala de aula fazendo conta. Eu gostei muito. Obrigada, professora. Joia, obrigada, Roberta. Sim, a física nossa mete o dedo em tudo. Vocês vão achar em economia,
né, na parte de câncer, nossa, tem físico em medicamento, acho que recentemente a gente teve uma palestra, acho que na parte de medicamento, no seminário da pós, não recentemente. Mas, enfim, tem físico em tudo quanto é canto, né? A gente gosta de meter o dedo. E o que eu acho mais legal é que a gente é muito bem recebido. Eu fiz meu pós-doc na biologia porque eu fazia meus modelos e escrevia em revista de física, e eu só estava querendo estudar causa e tal, a dinâmica. O problema biológico não era o meu foco inicialmente. E depois aquilo, com o tempo, passou a me incomodar. E eu fui ver que a minha pesquisa começou a ser muito mais lida depois que eu comecei, de fato, a interagir com os biólogos. E eles adoram. Você chega assim, olha, eu sei fazer tal coisa, será que dá para responder isso? E eles querem participar, né? Então, aquela árvore de colaboração não é nenhum super mérito, assim, os biólogos adoram mesmo. Se eles chegam lá oferecendo, vamos trabalhar junto, eles super topam. Inicialmente, a comunicação é difícil, mas depois vai. Obrigada. Achei muito legal. Até na semana passada, professora, eu não sei se o nosso colega está aqui, o Alan, mas é um colega aí da turma. A gente estava conversando, né? E a gente entrou meio que numa discussão, assim, o que o físico faz, o que não faz, o que é a diferença de bacharelado e licenciatura, qual que abre mais porta, não sei o quê. Então, eu acho que o Alan devia estar aí nessa aula, se ele não tiver, né? Acho que ele devia estar para ver, assim, o horizonte que a gente pode atuar. Achei muito legal. Temos que ficar aberto. Como eu disse, eu também fiz licenciatura, né? Então, quando fui para pós, eu assisti as disciplinas do bacharelado, que a minha pós foi em física, então não tinha todas as disciplinas. Vocês ainda têm uma diferença ainda maior do que na minha época, mas não é impossível, né? A gente tem alunos da licenciatura que vieram para pós na física, então não é um impedimento, e encorajo vocês, se sentirem que querem fazer pós na física, venham fazer, né? A minha história foi dessa forma. E a gente vai trilhando, né? Tem um monte de possibilidade de atuação, além da parte acadêmica, né? Eu acho que tem, né? Parte de... Tem um aluno meu que é da bio, mas hoje trabalha com ciência de dados em banco. E ele falou, Sabrina, foi aprender a programar que me abriu essa possibilidade de emprego. Se eu não tivesse aprendido a programar, então... É uma ferramenta que o físico, a princípio, tem um domínio fácil também, né? Aliás, ele aprendeu com a física, e ele falou assim, nossa, eu estou recebendo para estudar, eu recebo muito mais do que uma bolsa de pós-graduação, estou super feliz. Então, além da academia, eu acho que também essa parte de ciência de dados está abrindo bastante possibilidade para físico. Apesar dele não ser físico, né? Ele acabou sendo instruído por físico, né? Muito legal, obrigada, professora. A resposta é que qual que abre mais porta? Você abre a porta que você quiser. Exatamente. Tendo as ferramentas, você abre a porta que você quiser. Exatamente, foi mais ou menos essa guerra que eu e o Alan, a gente estava travando aí, né? Você abre a sua porta. Eu nunca entrei no curso de licenciatura pensando, o meu futuro vai ser tal. Não, eu fiz física, eu gostava de física. Na época eu fiz licenciatura, não tinha outra opção na minha faculdade, lá só tinha licenciatura. Eu falei assim, não, quero fazer pós. E aí vai abrindo a que tiver afim, né? Lógico, o governo tem que dar uma força, né, também, né? Não fechar a porta na nossa cara, né? Mas a gente vai mudar isso daí logo. Sim. Tem perguntas? Daniel tá perguntando, tá vendo aí, Sabrina? Ah, não vi. Deixa eu escrever. Deixa eu ver aqui. O Daniel tá perguntando aí como foi feita a modelagem matemática dessa. Deixa eu achar aqui. Mas é isso que você disse, né? Eu não vi aqui, eu não estou conseguindo, não sei porquê, ver a pergunta dele, não. Como foi feita a modelagem matemática, é isso? Isso. Então, esse termo modelagem matemática
também é um termo que é usado de uma forma mais ampla. Porque, não sei se é por aí a sua pergunta, né? Porque o que eu apresentei aqui para vocês foi basicamente computacional, né? Eu não apresentei a parte analítica ali, que a gente fez também, mas mesmo se a gente, se a gente restringir só na parte computacional, eu ainda assim chamaria de modelagem matemática. Porque existe toda uma regra de comportamento de cada indivíduo, o vetor, tudo isso tem a matemática por trás. Mas pode ser que esse nome acabe incomodando algumas pessoas, e nesse caso falar, no seu caso, eu acho que o nome modelagem computacional faria mais sentido. Mas eu não sei se era por aí, Daniel, essa dúvida. Então, eu ainda assim chamo, a gente, é muito comum usar esse termo modelagem matemática mesmo para quando a coisa é bem computacional, né? Eu não mostrei uma equação matemática para vocês, né? Não tenho uma equação, mas eu tenho probabilidades, eu tenho regras de atualização, aí eu tenho grafo, então isso também faz parte da matemática, né? E tem a interpretação de um fenômeno, que eu diria que isso é a física, né? A gente pega e interpreta a natureza, e quem faz isso muito bem é físico. Olhar, interpretar, tentar ter insights do que aquilo está dizendo. Então, acho que a formação em física ajuda muito nisso. Olhar para o problema de forma simplificada. O Sinel falou que era nesse sentido mesmo, e você lembra que essa foi a pergunta que você respondeu na sua banca do concurso? Sim, gente, direto eu esbarro com essa pergunta, e até hoje, o que você faz não é física, né? E aconteceu comigo isso, me perguntaram, o que você faz não é física, mas eu me lembro também que um dos membros da banca não deixou, um perguntou e o outro falou, ela não vai responder essa pergunta. Porque isso é um absurdo, isso que ela faz, ela está interpretando a natureza, quando você simula molécula, né, você está simulando indivíduos, está simulando moléculas, simulando uma mesa de bilhar, você está simulando um monte de coisa, e você não pode simular indivíduos, você pode simular todas as outras coisas, indivíduo você não pode. E aí já não é física, né? Não, só pode se não tiver vida. Mas no final eu quis responder, falei assim, olha, eu estou fazendo a interpretação da natureza, né? E isso eu fui treinada a minha graduação inteira, olhar para o problema, olhar de forma simplificada, né? Como assim, cria um problema maior, vamos simplificar para 2 ilhas, vamos simplificar isso, ter argumentação, conversar com os biólogos, que isso é suficiente, né? Para a gente ter algum padrão. Entender quais são os ingredientes que você precisa, né? Exatamente. Vai perguntando? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Então tá bom, pessoal. Agora tem como bater palma, né? Aprendi isso essa semana. Aqui, ó. Vamos todo mundo. Quem consegue bater palma, vamos todo mundo bater palma, então. Virtual. A Sabrina consegue ver? Acho que não consegue ver, né? O seu é Linux. Mas enfim, eu tô batendo palma aqui. Palma? Não vi. Palma online. Quem tá no Windows, nas reações ali, tem palminha. Muito bem. Sabrina, muito obrigado pelo seminário. Aproveite o calor aí de São Paulo. E eu acho que... pois é. O pessoal tá falando que no Linux não tem essa opção. Mas, enfim, muito obrigado. E, bom, você está aqui no departamento. Acho que quem tiver interesse também pode perguntar para você, né? Sim, claro. Bem-vindos lá de conhecer o grupo e interagir aí de forma interdisciplinar. Tá bom? Pessoal, então é isso aí. Muito, muito obrigado. Eu vou parar aqui a gravação e já dou boa noite a todos e a todas. E a gente se vê na semana que vem. Tá bom? Deixa eu só avisar que na semana que vem o seminarista vai ser extremamente especial. Eu mesmo. Tá bom? Eu mesmo. Não vai ser tão bom quanto o da Sabrina, mas eu vou tentar. Tá bom? Boa noite para vocês e então até a semana que vem. Legal. Obrigado. Beijo, gente. Até mais.